no efervescente, complexo e por vezes paradoxal panorama cultural brasileiro dos anos 1970, uma década simultaneamente cingida pela sombra repressiva da ditadura militar e iluminada por uma extraordinária e multifacetada explosão de criatividade artística, emergiu uma entidade musical singular, destinada a desafiar convenções estilísticas e a expandir as fronteiras sonoras do rock nacional. O Som Nosso de Cada Dia transcendeu a mera definição de banda. Corporificou-se como um manifesto sonoro audacioso, um bastião do rock progressivo erguido em solo tropical, cuja arquitetura musical exibia uma proficiência técnica e uma ambição artística que, embora dialogassem com os colossos internacionais do gênero, reverberavam com uma identidade intrinsecamente forjada em seu próprio e desafiador contexto. Investigar a trajetória do Som Nosso de Cada Dia é, portanto, empreender uma imersão profunda numa era de experimentação destemida, de busca incessante por novas linguagens expressivas e de afirmação resiliente de uma cena rock brasileira, que lutava bravamente por visibilidade, espaço e legitimidade artística. A gênese desta notável formação remonta aos albores da década de 70, na metrópole paulistana, um verdadeiro caldeirão cultural, onde distintas vertentes musicais não apenas coexistiam, mas também interagiam e se fecundavam mutuamente. O embrião do que viria a florescer como Som Nosso de Cada Dia começou a tomar forma a partir da confluência de músicos que já carregavam em suas bagagens trajetórias significativas e um desejo latente por explorar territórios musicais mais complexos. O elemento catalisador inicial, e talvez a figura de maior reconhecimento prévio, era Pedro de Saint-Germain, universalmente conhecido pelo nome artístico de Manito. Egresso da formação clássica dos Incríveis, um dos pilares da Jovem Guarda e um fenômeno de popularidade, Manito já era uma personalidade estabelecida no cenário musical. Contudo, sua transição do universo mais direto e dançante do iê-iê-iê para as intrincadas paisagens sonoras do rock progressivo revelava uma inquietude artística profunda e uma versatilidade instrumental verdadeiramente rara. Sua maestria transcendia o domínio dos teclados, onde desfilava com igual desenvoltura timbres icônicos como o órgão Hammond B3, invariavelmente associado à sua característica caixa Leslie giratória, o caloroso piano elétrico Fender Rhodes, a percussividade funkeada do clavinet Hohner D6 e a vanguarda sônica dos sintetizadores Moog, instrumentos então considerados o ápice da tecnologia musical e objeto de desejo entre músicos de vanguarda, estendendo-se com notável proficiência a instrumentos de sopro como o saxofone e a flauta transversal, e, surpreendentemente, até mesmo ao violino. Esta extraordinária polivalência instrumental não seria um mero detalhe, mas sim um pilar fundamental na construção da arquitetura sonora da banda, permitindo que a formação, mesmo quando reduzida, alcançasse uma densidade textural e uma riqueza timbrística comparáveis às de conjuntos significativamente maiores. A Manito uniram-se outros dois músicos de talento excepcional, formando o núcleo rítmico e vocal que solidificaria a identidade do grupo. Pedro Pedrão Baldanza, assumindo o baixo elétrico e os vocais principais, e Pedro Pedrinho Batera, encarregado da bateria, percussão e também contribuindo com vocais de apoio. Pedrão Baldanza era muito mais do que um baixista de acompanhamento. Revelou-se um verdadeiro melodista no instrumento, frequentemente empunhando um icônico Rickenbacker 4001, modelo consagrado por baixistas progressivos como Chris Squire do Yes e Geddy Lee do Rush, com o qual tecia linhas de baixo complexas, pulsantes e notavelmente melódicas, que não apenas sustentavam a harmonia, mas dialogavam ativamente com as elaboradas frases dos teclados de Manito. Sua voz, caracterizada por um timbre potente, expressivo e levemente rasgado, tornou-se uma das assinaturas inconfundíveis do Som Nosso. Pedrinho Batera, por sua vez, era a usina rítmica propulsora da banda, um baterista cuja técnica apurada se aliava a uma criatividade transbordante. Sua habilidade em navegar por compassos inusitados, polirrítmias intrincadas e súbitas mudanças de dinâmica com uma fluidez e precisão impressionantes,
o colocava em um patamar de excelência comparável a renomados bateristas internacionais, como Carl Palmer, Emerson, Lake and Palmer, Bill Bruford, Yes, King Crimson e Phil Collins, Genesis. A coesão quase telepática e a interação dinâmica entre a fundação rítmica de Pedrão e Pedrinho estabeleciam um alicerce simultaneamente sólido e inventivo, sobre o qual Manito podia, com liberdade, pintar suas vastas e complexas paisagens sonoras. Embora tenha existido uma fase embrionária e transitória, por volta de 1973, na qual o tecladista Dino Vicente integrou o grupo, configurando momentaneamente um quarteto, formação esta que chegou a realizar apresentações ao vivo, mas que não deixou registros fonográficos oficiais. É crucial sublinhar que a formação clássica e definitiva, aquela que entraria em estúdio para gravar o aclamado e seminal primeiro álbum, Snags, consolidou-se como um power trio: Manito, Pedrão e Pedrinho. A notável densidade sonora e a riqueza de texturas alcançadas no disco são, portanto, um testemunho direto não apenas da genialidade de Manito em sobrepor múltiplas camadas de teclados e outros instrumentos através das técnicas de gravação multipista disponíveis na época, mas também da extraordinária sinergia e do virtuosismo coletivo emanado da interação precisa e intensa entre os três músicos. O formato de power trio, popularizado por bandas como Cream e The Jimi Hendrix Experience e levado a novas alturas no rock progressivo por Emerson, Lake and Palmer, encontrou no Som Nosso uma interpretação vigorosa e original. As influências musicais que permearam a obra do Som Nosso eram evidentes, mas processadas através de um filtro singular. A sombra de Emerson, Lake and Palmer pairava de forma mais explícita, sobretudo na predominância avassaladora dos teclados como instrumento solista e textural principal, e na própria estrutura de trio virtuoso. Contudo, ecos de outras grandes bandas progressivas britânicas eram claramente discerníveis. A complexidade harmônica, os vocais em múltiplas vozes e as linhas de baixo melódicas remetiam ao Yes. As passagens mais atmosféricas, líricas e teatrais evocavam o Gênesis da era Peter Gabriel, enquanto as intrincadas interações contrapontísticas e as abruptas mudanças de humor e compasso poderiam encontrar paralelos no trabalho do Gentle Giant. Uma influência adicional, por vezes subestimada, mas perceptível no uso expressivo do órgão e do saxofone por Manito, pode ser traçada até o som mais sombrio e intenso do Van der Graaf Generator. O diferencial crucial, entretanto, residia na capacidade da banda de absorver essas referências e recontextualizá-las dentro de uma moldura cultural e linguística própria. A decisão de cantar em português, um ato de afirmação identitária, num gênero predominantemente dominado pelo idioma inglês, foi fundamental. As letras, majoritariamente de autoria de Pedrão Baldanza, mergulhavam com frequência em temáticas existenciais, reflexões cósmicas, paisagens oníricas e, por vezes, em críticas sociais veladas, uma necessidade em tempos de censura, utilizando uma linguagem poética, metafórica e, por vezes, hermética, que se alinhava organicamente à natureza expansiva, não linear e muitas vezes abstrata da música. O zênite criativo do Som Nosso de cada dia, o momento em que todas as suas potencialidades convergiram para gerar uma obra de impacto duradouro, materializou-se em 1974 com o lançamento do álbum Snags, grafado com S único no final, conforme a arte original da capa e o título que se consagrou historicamente, pelo selo Continental. Este disco transcende a categoria de marco do rock progressivo brasileiro. É reconhecido internacionalmente como uma obra-prima atemporal do gênero, cobiçado por colecionadores e reverenciado por entusiastas em todo o globo. Snags é amplamente interpretado como um álbum conceitual, embora seu conceito permaneça deliberadamente etéreo, abstrato e aberto a múltiplas leituras. Talvez uma odisseia sonora através de labirínticas paisagens mentais e espirituais. Uma alegoria sobre a condição humana em sua busca incessante por significado. Ou uma reflexão sobre a complexa relação entre o indivíduo, a natureza e o cosmos. O próprio título, Snags, um neologismo intrigante creditado à inventividade de Pedrão,
destituído de um significado literal óbvio, reforça essa aura de mistério e convida à imersão numa experiência que transcende o puramente musical. Desde os primeiros acordes da faixa de abertura, Sinal, com sua introdução atmosférica, tecida pelo órgão Hammond, seguida pela entrada vigorosa e intrincada da seção rítmica, o álbum estabelece um patamar elevadíssimo de excelência técnica e ambição composicional. A interação entre os três músicos atinge níveis de virtuosismo e empatia musical raramente vistos. Manito desfila seu impressionante arsenal de teclados, criando texturas orquestrais, desferindo solos incandescentes no sintetizador Moog, tecendo passagens majestosas no órgão Hammond e adicionando cores inesperadas com a flauta ou o saxofone. Pedrão Baldanza, com seu baixo Rickenbacker pulsante, não apenas ancora a harmonia, mas constrói linhas melódicas complexas que frequentemente assumem protagonismo, enquanto sua voz apaixonada e expressiva guia o ouvinte através das narrativas líricas multifacetadas. Pedrinho Batera demonstra um domínio absoluto sobre a dinâmica e o ritmo, alternando com maestria entre momentos de fúria instrumental controlada, grooves intrincados e passagens de delicada sutileza percussiva. Faixas emblemáticas como Bicho, do Mato, exibem uma energia quase primitiva aliada a uma sofisticação rítmica contagiante. Massavilha, outro possível neologismo, talvez unindo massa e maravilha, encanta com suas melodias cativantes e suas características mudanças de andamento e atmosfera, típicas do melhor rock progressivo. Contudo, é talvez na suíte épica que empresta seu nome ao disco. O Som Nosso de Cada Dia, frequentemente apresentada dividida em partes como Direction e A Procura, em algumas edições, que a banda atinge seu clímax, encapsulando em uma única peça de longa duração todas as suas facetas: virtuosismo instrumental deslumbrante, lirismo melódico tocante, peso sonoro impactante e uma ousadia experimental constante. A produção do álbum, notável para os padrões técnicos dos estúdios brasileiros da época, conseguiu capturar com clareza a complexidade, a potência e a riqueza timbrística do trio, conferindo ao disco uma sonoridade surpreendentemente cheia e bem definida. Um feito ainda mais impressionante considerando a ausência deliberada da guitarra elétrica como elemento central na maior parte do disco. A icônica arte da capa, com sua estética psicodélica, surrealista e repleta de simbolismos, criada por Antônio e André Petkov, complementa e amplifica visualmente a viagem sonora proposta por Snags. Apesar da aclamação quase unânime por parte da crítica especializada e do status cult que Snags rapidamente adquiriu entre os círculos de apreciadores de rock mais elaborado, o sucesso comercial em larga escala permaneceu elusivo. O próprio rock progressivo, mesmo em seus centros de origem como o Reino Unido, já se configurava como um gênero de nicho, exigindo uma audição atenta e dedicada. No Brasil dos anos 70, um mercado fonográfico ainda fortemente dominado pela MPB, música popular brasileira, e operando sob as constrições culturais e políticas impostas pelo regime militar, que incluíam censura, embora não haja registros de que o Som Nosso tenha sofrido cortes diretos em suas letras ou músicas, escassez de espaços para divulgação de rock na mídia de massa e uma certa desconfiança institucional em relação ao rock como manifestação de contracultura. O desafio para uma banda com a proposta sonora do Som Nosso era exponencialmente maior. A complexidade estrutural das composições, as longas durações das faixas, inviáveis para a programação das rádios comerciais, e a ausência de refrões facilmente assimiláveis, dificultavam a penetração no grande público. O Som Nosso de Cada Dia, assim como tantas outras bandas pioneiras do rock brasileiro daquele período, navegava corajosamente contra a corrente, impulsionada fundamentalmente pela paixão inabalável pela música, pela convicção em sua proposta artística e pelo respeito conquistado junto a uma base fiel de fãs e colegas músicos. As inevitáveis dificuldades inerentes ao cenário musical brasileiro, somadas a possíveis divergências artísticas ou ao desejo natural de explorar novos horizontes musicais, culminaram em uma mudança significativa na trajetória da banda. Após a turnê de divulgação de Snags,
e um período de intensa atividade, Manito decidiu deixar o grupo para seguir outros projetos, continuando uma carreira extremamente prolífica e respeitada como músico de estúdio e acompanhante de uma vasta gama de artistas renomados da música brasileira. Sua saída representou, inegavelmente, um ponto de inflexão, dada a sua centralidade na concepção sonora original do Som Nosso e sua insubstituível multi-instrumentalidade. Dino Vicente, cujo envolvimento com a banda havia ocorrido na fase pré-Snags, não retornou ao grupo neste momento. Para dar continuidade ao projeto, Pedrão e Pedrinho optaram por reconfigurar a formação, e a mudança mais substancial foi a incorporação definitiva do guitarrista Fernando Tuca Camargo. A entrada de um guitarrista fixo sinalizava, por si só, uma alteração significativa na dinâmica e na paleta sonora do grupo, afastando-se da fórmula centrada nos teclados que havia caracterizado Snags. Em 1977, agora sob o selo da gravadora CBS, atual Sony Music, o Som Nosso de Cada Dia lançou seu segundo e último álbum de estúdio, intitulado simplesmente Som Nosso. Este trabalho é frequentemente, embora de maneira informal, referido como Ao Vivo no Aquários. Essa alcunha deriva do fato de que partes significativas do material foram gravadas durante apresentações realizadas no Teatro Aquários, em São Paulo. No entanto, é crucial notar que o álbum não é um registro puramente ao vivo, tendo passado por um processo considerável de overdubs, gravações adicionais em estúdio, uma prática relativamente comum na época para refinar ou enriquecer gravações feitas fora do ambiente controlado do estúdio, com a guitarra de Tuca Camargo assumindo um papel proeminente nos arranjos, solos e riffs. O som apresentado neste segundo álbum era notavelmente diferente. A sonoridade tornou-se, em diversos momentos, mais direta, incorporando influências mais explícitas de hard rock e até mesmo elementos de jazz rock fusion, gêneros que ganhavam força no cenário internacional naquele período. Embora ainda contivesse lampejos da complexidade progressiva que marcou a estreia, como seções instrumentais elaboradas e algumas estruturas não convencionais, exemplificadas em faixas como Pra Swinger ou Montanhas, a onipresença e a dominância dos teclados de Manito deram lugar a um equilíbrio sonoro distinto, onde a guitarra disputava o protagonismo com os teclados, agora possivelmente tocados por músicos convidados ou pelo próprio Tuca em algumas passagens, embora as informações sobre tecladistas nesta fase sejam menos precisas. Apesar de ser um trabalho musicalmente competente, tecnicamente bem executado e com momentos de inegável qualidade, o segundo álbum não logrou alcançar o mesmo impacto seminal, a coesão artística ou o status icônico de Snags. Para muitos fãs e críticos, ele representa uma fase de transição, talvez uma tentativa de adaptar o som a novas tendências, ou mais simplesmente, o reflexo natural e inevitável de uma profunda mudança na formação e na química criativa do grupo. Após o lançamento de Som Nosso, a trajetória da banda como uma unidade coesa tornou-se mais esporádica e desafiadora. As dificuldades de inserção no mercado fonográfico persistiam, e o cenário musical brasileiro começava a se transformar novamente com a aproximação do final da década de 70 e o advento de novas estéticas musicais. O Som Nosso de Cada Dia acabou por dissolver-se oficialmente entre o final dos anos 70 e o início dos anos 80, encerrando um capítulo fundamental na história do rock brasileiro. O legado do Som Nosso de Cada Dia, contudo, demonstrou uma resiliência e uma capacidade de crescimento póstumo notáveis, transcendendo em muito sua discografia oficial e seu período de atividade original. Eles se firmaram como pioneiros incontestáveis, desbravadores que provaram de forma cabal que o rock progressivo de alta complexidade, imbuído de virtuosismo instrumental e ambição conceitual, não apenas era possível de ser criado em solo brasileiro, mas podia florescer com uma identidade singular e expressando-se na língua portuguesa. O álbum Snags permanece como um monumento sonoro, um testemunho perene da capacidade criativa, da ousadia estética e da excelência técnica de seus integrantes, consolidando-se como um dos álbuns mais importantes
influentes e reverenciados de toda a história do rock nacional. A banda conquistou um status cult duradouro e crescente, sendo continuamente redescoberta e reverenciada por novas gerações de músicos e aficionados por rock progressivo, tanto no Brasil quanto em nichos especializados no exterior, onde as cópias originais em vinil de Snags são itens de colecionador altamente disputados e valorizados. Eles abriram caminhos e estabeleceram um elevado padrão de qualidade e ambição para o rock progressivo feito no Brasil, exercendo uma influência, direta ou indireta, sobre diversas bandas que se aventuraram por sonoridades mais elaboradas nas décadas subsequentes. Refletir sobre a jornada do som nosso de cada dia é, em essência, reconhecer a coragem intrépida de conceber e executar arte complexa, desafiadora e intransigente em um ambiente cultural e político frequentemente adverso e pouco receptivo a tais manifestações. É celebrar o talento bruto, a visão artística e a dedicação incansável de Manito, Pedrão Baldanza e Pedrinho Batera, músicos que ousaram sonhar alto, que não se contentaram com fórmulas fáceis e que traduziram suas visões interiores em paisagens sonoras intrincadas, vibrantes e profundamente emocionantes. Manito infelizmente nos deixou em 8 de março de 2011, legando uma imensa contribuição à música brasileira e uma saudade indelével. Pedrão Baldanza e Pedrinho Batera, por sua vez, seguiram trajetórias musicais notáveis e ativas, continuando a enriquecer o cenário musical com seus talentos. A música do som nosso de cada dia, embora inegavelmente enraizada na estética sonora dos anos 70, possui uma qualidade atemporal, uma força expressiva e uma riqueza de detalhes que continuam a fascinar, inspirar e desafiar ouvintes até os dias atuais. O som nosso de cada dia não foi apenas uma banda de seu tempo. Foi uma entidade musical visionária, frequentemente à frente dele, cujo eco poderoso ressoa com intensidade na memória afetiva e na crônica histórica da música brasileira. Eles nos ofereceram não apenas o som nosso de cada dia, mas sim um som para a posteridade.